Tanto que aprendi de amor na vida e agora descobri que não sei nada mais. Força eu fiz pra ter com esse rapaz, só boa companhia, hoje eu gosto demais. Sabe que até falta ele me faz. Sabe que eu tentei não compreender e dei pra relembrar as coisas, mas pra esquecer. Tanto que aprendi de amor, tanto e daí, na hora de fugir, não me senti capaz. Quero o que me sobra dele em mim, a boa companhia, a vida que ele traz. Força eu fiz, mas já não faço mais. Sei onde me leva essa ilusão, mas não amar também me tira a paz e a emoção. Já não faço mais. Sei onde me leva essa ilusão, mas não amar também me tira a paz e a emoção. Coisa boa, não? Meu, sim, coisa boa. Gente, eu tô aqui com Zé Luiz Maziotti, nada mais, nada menos que uma das mais lindas vozes desse planeta. Uma honra ter você aqui mesmo. Eu tô falando do fundo do meu coração mesmo. Eu sei, né, assim, e eu também, né? Não vou dizer que é um sonho realizado, assim, né? Mas é isso, é por aí também, né? E porque, é uma vontade mútua, né? De se encontrar. É a primeira vez que a gente está tocando junto, né? É por isso que eu inventei esse programa. Faz uns 5 minutos que a gente está tocando já junto. Então, não foi... Faz assim tanto, né? Bom, então, a gente tem uma afinidade musical muito grande, né? Desde que eu comecei a ver você e a sua mulher nos shows, vendo eu cantar e tal, o carinho que você tinha comigo, depois a gente foi ficando amigo, né? E aí pintou esse programa, né? Que eu vi alguns deles, assim, né? E pra mim, eu disse, meu Deus, que coisa boa, que não é luz fundo do túnel nada, porque a música brasileira vai muito bem, obrigado. É isso aí. Tá tudo muito bem. Mas assim, é uma alegria pra gente ter esse espaço. Mas não diria uma luz no fundo do túnel, mas eu diria um foco aonde a luz deve ficar. Exatamente. Né? Que às vezes ela fica mirando assim uns lugares turvos. E é pra cá que ela tem que mirar. E às vezes a gente mesmo não sabe de focar essa coisa direito, né? Também. E é gozado, né? Porque eu comecei a tocar violão e eu queria tocar violão. Eu nunca quis cantar. Eu não queria cantar, eu não queria ser cantor, né?
E aí a Vera Brasil, que eu não sei se você lembra dela, você conheceu, que foi quem me ensinou, quem me abriu a coisa de harmonia e tal, né? E ela falou, Zé, mas você tem uma voz bonita, cara. Mas eu não tinha essa voz toda, porque eu fumei 45 anos também, né? Isso ajudou, né? Claro que ajudou, né? Claro que ajudou. Ajudou muito, mas eu já não fumo há muitos anos, já fumo há 9 anos. E então, assim, depois é que eu fui descobrir que eu era um bom cantor mesmo, muito depois. Fiz back em estúdio 30 anos, né? Fiz back para todo mundo, para Gil, para Gal, para Elis, para Milton, para Djavan, fiz back para todo mundo, para Valdir Soriano, entendeu? Teixeirinha, né? Pois é, tinha que fazer, né? E eu gostava muito. Você gravou muito jingle também? Muito jingle. Aqui no Rio teve uma produtora que chamava Zurana, que era do Tavito, do Paulo Sérgio Vale, do Ribeiro. Acho que eram os 3 que eram donos, né? Mas assim, o vocal era Jane Duboc, Lucinha Lins, Luna Messina, Fabiola, eu, Márcio Lotti, Flávio Faria, né, que é um cantor, né? E o Mauro. Então, a gente gravou cada coisa, né? Teve um disco, um jingle do Ivan, por exemplo, não sei se é do Ivan até hoje, ou se é do Renato, dos Golden Boys, né? Mas era um jingle que ele fez tanto sucesso no lançamento do Barra Mares, né? Que parecia uma música, né? Deixa eu ver se eu lembro. Então, Canta ela, você lembra? Não sou um sonho, nem sou fantasia, mas tenho sonhos guardados em mim. Eu tenho a brisa e o encontro do céu e do mar. Eu tenho o sol e a noite o luar. Junto de mim eu tenho um imenso jardim, descendo os caminhos do mar. Isso parece bom. Você vai me achar. Sou Barra Mares e a Barra é o lugar onde estou. Se eu fosse você, morava em mim. Lindaço, porra, que tema. É um super tema. Então o que aconteceu? Nas boates e tal, né? E era solo da Evinha. A Evinha que cantou isso, né? Evinha veio aqui. Veio aqui também, né? Como canta, né? Linda Lindo, mesmo, né? Linda. Aí, bom, então a gente tinha a Zurana, que a gente fez muita coisa, foi uma das coisas mais lindas de trabalho, assim, a gente trabalhava muito, tinha dias que era 12 horas, comia um sanduíche do Bob's lá embaixo, na Nascimento do Guanabara ali, né? Mas isso aí me deu muita cancha também de vocal, né? Exatamente. Né? E aprendi muita coisa, né? Saber se colocar, né? Porque cantar em vocal é outra onda, né? Uma vez foi a Nana cantar vocal com a gente. Falei assim, Nana, sai. Entendeu? Aquela voz assim, entendeu? Sabe? No vocal, assim. É voz de coro, não é voz de cantor. De solista. Não é boca de cantor, é boca de coro. De coro. Né? Timbre tem que... né? Tem que timbrar, né? Tem que saber timbrar. Você lembra do disco do Ivan Lins, o primeiro, do Somos Todos Iguais? Quer dizer, não é o primeiro, mas você lembra daqueles vocais lá? Adoro. Pois aquilo lá é tudo eu, Flavinho, Lucinha, Luna e tal. Lindo. Né? Outro que tem muita coisa com voz é o Ivan Lins à noite. Sei. Que tinha o Meu Coração é um Barco de Velas e Santas. Que é lindo. Pois é lindo. E o Somos Todos Iguais nessa noite? Aquilo ali é... Você sabe qual era a minha voz? Porque era, como é que era? Somos todos... A minha voz era... Somos todos... Bom, 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 bom. Era bom. Só que era bom, 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 bom. Né? Que era bom, junto com o baixo. Né? Somos todos iguais essa noite. Arranjo do Ivan. Arranjo do Ivan. Arranjo do Ivan. Arranjo do Tavito. Gilson.
Vocal Tavito. Ah, do vocal Tavito. Vocal tudo Tavito. As tá. melhores coisas que eu gravei foi Tavito. Eu lindo, esse arranjo é bom demais. Com a certeza de um sonho. Tem uma coisa assim. Tem uma jogada ali. A Bandeira do Divino, um dos maiores vocais que eu fiz também, né? E eu gravei um disco, uma música, a capela, eu e a Gal, Estrela, né? Eu vou te contar uma coisa aqui que eu não sei se você sabe. Eu vou contar. Sabe que isso é um segredo? Se for um segredo, vai ser fácil. É segredo, assim? Eu vou te contar um negócio. Não sei se é segredo. Se for um segredo, muito segredo, depois a gente tira. Tá bom. Mas eu vou te contar o segredo. Você falou do Somos Todos Iguais essa noite? E a introdução do Gilson Peranzeta como é que é a introdução do Somos Todos Iguais nessa noite? É o B da música Love Dance. E o A da música, não sei se você sabe. Bom, conta a sua que eu conto a minha. A história que eu conheço é que é o seguinte, que o Ivan estava produzindo um disco seu. Isso. E o Gilson fazendo os arranjos. Isso. E aí o Gilson apresentou uma introdução para uma música e o Ivan falou: Peranzeta, não, essa música não tem que ter introdução não, vai direto na música. E tira a introdução. E disse que depois que o Ivan ligou pro Gilson, falou assim: Gilson, aquela introdução ali, bicho, é uma música, né, cara? Você não vai jogar aquele material todo, numa introdução, cara. Não, mas eu fiquei louco com isso, porque a introdução era seu coração nunca bate aflito, porque tem sempre essa música. Aí tirou a introdução, eu falei: não, cara, tirou o mais bonito da música. Eu fiquei louco tudo da vida, né? Aí eu falei: tá bom, então tá. Seu coração nunca... Pode ver que no disco é assim, não tem introdução. Né? Eu fiquei louco disso, não é segredo não, isso aí é bom até todo mundo saber. E o Love Dance, que ficou lindo. E aí, o Ivan, disse que o Ivan ligou pro Gilson e falou: cara, essa introdução é uma música, é bom demais. E disse que ele ligou mais tarde e falou: olha, achei já a segunda parte, a introdução do som. E o nome dessa música inicialmente era Introduções. Introduções. Depois o Wellington botou, o Nelson Wellington botou uma letra que virou Lembranças. E depois virou Love Dance. Que aí fez Love Dance. Todo mundo gravou, né? Todo mundo gravou. Barbra Streisand gravou. Barbra Streisand gravou. Eu tenho um amigo, Amauri Machado, que canta muito bem. E ele toca muito bem e tal. E eu lembro uma época ele estava muito colado no teu som. Ele ouvia você o dia inteiro. Sei. Aí ele pegou, me deu de presente uma fita. Só você. Sei. Zé Luiz Maziotti, a fita inteira. E aí, naquela época que o carro tinha fita, eu sempre gostei muito de viajar ouvindo fita, ouvindo música. Era onde eu mais curtia ouvir música. Você tá no carro viajando, pra estrada, E aí, durante várias viagens, a gente viajou ouvindo você. E eu lembro que foi nessa fita a primeira vez que eu ouvi você cantando Desacostumei de carinho. Eu lembro que quando eu ouvi isso, eu falei: porra, que isso? A interpretação é linda. Sua. Arranjo do Peranzeta também, tá Peranzeta ali de coisa. E uma melodia maravilhosa e a letra um arraso. Fátima Guedes. Tudo da Fátima Guedes. Tudo Fátima Guedes. Só da Fatinha, mais nada, né? Só a Fatinha. Aquela sem vergonha. O trabalho para dizer o mínimo dela, assim, aquela sem vergonha. Que a gente está na frente das câmeras. Pois é, não podemos dizer como a gente trata ela, assim, intimamente, né? Vamos fazer o Desacostumei de Carinho? Vamos. Que eu adoro essa música. Vamos. Posso fazer no violão ou você quer fazer também? Não, pode fazer no violão. Pode fazer no violão. Desacostumei de carinho, não pegue desse jeito em mim, que eu passei tanta dor
E ainda hoje guardo uma semente ruim. Apenas não me olhe assim, que eu tenho pronto um sorriso amigo que me defende do perigo e guarda você de mim. Desculpe, mas por dentro eu sou tão machucado. Eu nunca fui paixão de ninguém e sempre o tolo apaixonado. Eu desacreditei de amor. Não pegue desse jeito em mim. Quem sabe eu passo pra você, minha semente ruim. Obrigado, Zé. Obrigado, Cê, cara. Delícia. Lindo, pô, né? voltei lá. Viajando eu com a também, família, né? vindo aí eu ficava falando pros meninos, bicho, ouve isso, eu vou voltar e tocava a música de novo. Sei. Sabe aquela onda? Você ficar tocando a mesma música. Pô, isso rolava. É lindo isso, né? Zé, conta aquela história com a Elisete, da tua experiência com a Elisete. Bom, a Elisete foi uma paixão na minha vida, né? E eu fui uma das paixões dela também. Porque uma vez eu estava em Paris e o Pedro Amorim estava morando lá e eles eram muito amigos, a Elisete e ele, né? Ele recebeu uma carta, falou assim, ó, Zé Elisete aqui, ó. Pedro, se você encontrar um cantor aí, que está morando aí, que chama Zé Luiz, que canta como eu gosto, manda um beijo para ele. Você imagina que coisa linda, né? A Elisete, né? Depois eu vim para o Brasil, eu fui assistir ainda a Itamara Corax, o lançamento da Itamara, que ela era madrinha, e a gente assistiu o show eu com o braço assim, nas costas dela, assim, né? A gente tinha uma paixão muito grande um pelo outro. E o negócio foi repentino, foi assim, foi a primeira vez, a gente se olhou e se apaixonou, assim, musicalmente, né? Aí fomos ensaiar o Pixinguinha, era o Silvio César e ela, e eu como convidado dos dois, né? E tem um vídeo, inclusive, na internet, né? Quando a gente chegou no Rio, deu tão certo a nossa dupla, né? Que o Emílio chamou a gente para gravar um programa na TV Cultura daqui, né? E que infelizmente queimou a fita. Olha. Mas tinha alguém que foi o Tiago Marques Luiz que me deu depois uma fita, uma cópia, que ele achou essa cópia, alguém deu para ele, que é O Meu Bem Querer, eu e Elisete, eu de violão, que é emocionante. Vou procurar isso. Emocionante, é lindo isso, né? Então a minha história com a Elisete é essa, né? É curtinha, foi um mês que a gente chupava gengibre, né? E cantávamos juntos algumas músicas do Pixinguinha e tal, e tomávamos café juntos e tal. Foi muito bom demais. Bom. Zé, pô, adorei esse papo contigo aqui. É muito bom. A gente podia ficar aqui até depois da manhã conversando, tocando. Eu acho que é cedo ainda, né? Mas em todo caso, né? É meio cedo ainda, vocês não estão achando meio cedo, né? Tá bom, mas eu adoro mesmo ouvir você cantando. Eu gosto de ouvir você tocando tudo, cantando tudo. Mas cantando samba, bicho. Oh, meu Deus. É barra pesada. Vamos fazer um samba, fala. Vamos fazer um samba. Pois é, esse negócio de samba, quando eu estava no Meridian, nessa vez aí, né? Eu cantava um samba do Moacir Luz, chamando Um Pedaço, né? E Moacir e Natureza, Sérgio Natureza, né? Aí a Leni foi lá e me viu cantando esse samba. Falou assim, quando você voltar para o Brasil, eu vou enfiar você no estúdio e você vai gravar uns sambas, né? E aí a Leni me deu muita dica de samba também. Pois é. Né? Mas dá para sacar, sabia? Pois que você tem uma onda assim, que às vezes você ouve, pô, mas o teu swing é foda. Sabe o que acontece, Nelson? Se eu fosse mulher, eu estava ferrado.
porque eu ia ser um misto, um clone de Elis Regina, com Nana Caymmi, com Leni Andrade, entendeu? Porque eu sou louco as cantoras, né? Eu não gosto de cantores, assim, gosto, mas não tenho a paixão que eu tenho por cantoras, né? Como eu tinha pela Marisa, Gata Mansa, né? Tinha a Maísa. A Maísa é minha grande professora de interpretação, para mim, né? Eu ouço ela cantar, ela fala as coisas de uma maneira, cara, que você arrepia, sabe? É um espetáculo, né? O último disco que ela fez com Oscar Castro Neves, né? Que é lindo. E você não conhece? Não conheço. Não, né? Precisa conhecer, viu? Você vai te mandar umas coisas pelo WeTransfer. Pode deixar. E tem que ouvir mais essa Rádio Maziotti. Tem, pois é. Rádio Maziotti, você tem que procurar Rádio Maziotti e ver o player. Né? Como é que é o link disso aí que a gente vai botar no... Pois é, não tem muito link. Depois a gente entra numa internet e você vai ver. É um link meio complicado, né? O link é fácil, XY32. Pois essas coisas. Ponto, não sei o que, vírgula, não sei o que, 2 pontos. Né? É mais ou menos assim, não é tão comprido, não. Mas é chato, mas é só você achar o teu player. Por exemplo, quem tem o Windows Media Player lá, entra direto no que está escrito portal de rádio. Você clica no portal de rádio e você entra com o Windows Media Player. E é gostoso, porque é uma rádio ultra diversificada, de música boa, tem conjuntos vocais. E é 24 horas por dia? 24 horas por dia. Pô, dá trabalho. Agora Não, eu boto lá 3.000 músicas e toca, roda. Aí chega um dia eu boto mais 500, mais 300, aí roda diferente, né? Então é uma delícia, cara, uma delícia. Às vezes eu falo, nossa, olha que rádio boa essa, né? Sabe? Eu gosto mesmo. Delícia. Bom, então vamos lá. Vamos fazer um samba. Como é que chama aquele samba do Paulinho da Viola? Esse samba chama O Tímido e a Manequim. Porque o tímido é Paulinho, né? Porque convidaram a mulher dele para fazer um desfile e tal, né? Porque ela era muito bonita, ela é até hoje muito bonita, né? E aí ele falou, pô, cara, mas eu só tô cavaquinho aqui, como é que é o negócio, né? Eu com esse mulherão do meu lado. Aí ele fez essa música, O Tímido e a Manequim. Por mim, olhando assim, não sei se vou conseguir me controlar. Meu coração dispara feito um tamborim. Quando ela tira minha paz com aquele jeito de andar, às vezes acho que ela sabe que eu existo, mas nem por isso eu vou me declarar. Pois tem medo de ficar na hora tão aflito, inibido pela força de um olhar. Se ela passar por mim olhando assim, não sei se vou conseguir me controlar. Meu coração dispara feito um tamborim. Quando ela tira minha paz com aquele jeito de andar, às vezes acho que ela sabe que eu existo, mas nem por isso eu vou me declarar. Pois tenho medo de ficar na hora tão aflito, inibido pela força de um olhar. Eu quis saber o que ela faz, ouvir de dentro aquela voz dizer, não seja tão audaz. Ela é manequim, já fez desfiles em Paris. Não vai ouvir conversa mole de quem toca cavaquinho. É melhor não insistir para não se machucar. Esse caso pode ter um triste fim. Não seja tolo, vai dar rolo, é jogo de aprendiz. Ela não é flor pro seu jardim.
se ela passar por mim. Falou, meu filho. Obrigadaço, cara. Obrigado, você, lindão. Bom demais. Obrigadão Bom demais mesmo, ter você viu? aqui. Bom. Obrigadaço. Tô feliz. Eu também. Eu acho que a gente tem um programa, não tem? Nossa senhora, não. Pô, tem assunto a pampa, Nossa velho. senhora. Pô, Que foi, Nasci? eu errei o último acorde. Achei que você repetia a música inteira. Nasci, ela passa por mim. Mas não fala mal. Será que deu problema? Deu problema? Hã? Não. Não, né? Não.